Você sabe por que você canta isso que nós cantamos aqui? E isso traz para você uma alegria. Porque você tem um Deus que é imutável. E uma das coisas que me fazem continuar servindo a Deus é porque eu sei do caráter de Deus imutável. E quando você tem essa convicção, você se lança no relacionamento com confiança, porque não muda. Às vezes a gente quer muitas mudanças, e em função das mudanças nós achamos que as coisas estão melhorando, mas às vezes nós mudamos fora do princípio, como a apóstola falou. Mas quando nós mudamos e voltamos para o princípio, Deus sempre vai cumprir o que Ele prometeu. Porque cantar que Deus vai cumprir o que prometeu, tem uma parte que nos cabe. E o tema da minha ministração nessa noite, ela é um tema muito próprio para esse momento. E eu quero que você diga para a pessoa que está do teu lado assim: eu não sei o seu, mas o meu Deus é um Deus que não muda. Diga assim: e eu creio que o mesmo Deus que é seu, é o mesmo Deus meu. E Ele não muda. Amém? Quantos confiam nisso? Quantos confiam mesmo nisso? Então dê um aplauso a Ele. Ô Felipe, liga o guarda aqui para mim, por favor. Aqui em cima. Abra sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3. E de pé nós vamos ler esse capítulo todo. E eu vou explicar alguma coisa que diz respeito a esse capítulo, que vai edificar muito a nossa vida nessa noite. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. É o último livro do Primeiro Testamento, antes do primeiro livro do Segundo Testamento. Porque o Novo e o Velho dá a impressão de que ficou passado. E o Primeiro Testamento não passou, ele se revela no Segundo Testamento. E o texto que eu vou ler para vocês é uma carta de amor de Deus, escrita pelo profeta, para trazer Israel de volta, porque ele estava anunciando a vinda do Messias. Então diz assim o texto, capítulo 3, verso 1, ou versículo 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo de ourives e um sabão de lavandeiro. Assentar-se-á, afinando e purificando a prata, purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como os primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que desfrutam ou defraudam o jornaleiro, o trabalhador, e pervertem o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Diga, porque eu, bem alto, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia dos seus pais, vocês desviaram dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos, pois, para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam, em que havemos de tornar? Roubará, pois, um homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. E com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior provisão. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vide do campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir ao Senhor, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus estatutos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos bem-aventurados os soberbos, porque também cometem impiedade e se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor, e para aqueles que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, e eu irei poupá-los como um homem poupa o seu filho a quem o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, aqui estou eu, estão os teus filhos. Eu sei que essa palavra vai passar por mim, mas eu quero te pedir que o teu Espírito traga a identificação. Porque aqui é o profeta que estava falando, a mão de Deus, trazendo uma palavra de correção para o povo, com muito amor, porque é uma coisa que precisa ficar bem clara, é que toda palavra de correção era uma palavra direcionada de Deus através dos seus profetas, porque Deus ama o povo. Deus não quer aniquilar o povo, Deus quer em todo o tempo trazer o povo de volta. Mexe aí no celular. E quando nós vamos pensar nisso e tratamos isso de uma forma séria, como igreja, aonde nós não permitiremos que o profano se misture com o santo, nem o santo com o profano, porque isso Deus não se agrada. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos alguns aspectos que eu queria chamar a sua atenção. Porque ele fala da vida, do anjo, ele fala de que fica perfeitinho. Vida, ele fala que ele assentará e será o purificador da prata e do ouro. Ele vem falando sobre a oferta que Jesus dá, que era uma oferta de dispensação. Mas ele também diz uma coisa que eu quero que você guarde no teu coração, que está no verso 6. Ele diz, eu sou o Senhor e não mudo. Diga, ele é Senhor e não muda. Essa não mudança de Deus traz para a gente a convicção do cumprimento das promessas. Sim ou não? Porque se Deus cuidasse, ele não teria responsabilidade sobre as promessas. E aí, quando a gente não anda nada, nem ninguém comparar suas promessas, está relacionado àquilo que Deus prometeu e que nós sabemos que no caráter de Deus não muda. Mas ele chama atenção no verso 7, que ele diz assim, vossos pais se desviaram dos meus estatutos e não guardaram, tornai vós para mim e eu tornarei para vós. Então, esse momento é um momento de responsabilidade em que Deus chama ao povo a se tornar para ele, porque todo o procedimento que eles estavam vivendo, eles estavam distanciados de Deus. E Deus estava com o seu amor trazendo-os de volta. E ele continua dizendo, olha só, eu sou o Senhor dos Exércitos. Mas aí eles perguntam, por que o Senhor está convocando? Nas ofertas alçadas. Aí entra uma sentença. A sentença é, quem rouba a Deus é castigado com maldição. Ui! Meu Deus! Que isso? No tempo da graça?
Jesus amaldiçoa? Sim. Porque a maldição, ela não está diretamente relacionada a uma palavra de sentença a ser liberada, mas é um decreto que não foi cumprido. É simples. Se você pegar Deuteronômio capítulo 28, você vai ver que tem uma lista para aqueles que obedecem e uma lista para aqueles que não obedecem. A lista daqueles que obedecem tem os decretos de bênção, mas a lista de quem desobedece tem um decreto de maldição. Mas a gente fica perguntando, por que isso? Aí eu quero dizer uma coisa para você maravilhosa. Se você estiver passando por um processo de maldição, não é porque Deus quer acabar com você, não, Ele quer que você volte para Ele. Se você estiver vivendo uma situação que você identifica que tem um devorador, volte-se para o Senhor, entregando dízimos e ofertas. Se você identifica que tem alguma situação de malignidade, volte para o Senhor e comece a se arrepender e pedindo ao Senhor direção para te dizer aonde você está errando. Porque talvez você até saiba, mas você não quer considerar. Porque a pergunta vai ficar sempre a mesma: em que, Senhor, que nós estamos errados? Só que Deus não deixa você sem resposta se você perguntar a Ele em que você tem errado. Amém? Amém? Vamos mais adiante. Aí ele fala dos dízimos e das ofertas. E quando ele fala dos dízimos e das ofertas, ele fala da repreensão que ele faria para aqueles que são fiéis. Ele repreenderia todo o nível de situação de devoração na sua vida, de ação de inimigo na sua vida. Aí Ricardo hoje de manhã falou muito bem a respeito disso. Deus repreende o devorador, mas não repreende o gastador. Eu achei interessante, Ricardo, vou usar nas minhas ministrações, porque às vezes a gente pensa que a dificuldade que nós estamos passando, mesmo sendo dizimistas e ofertantes, é o devorador, e não é, é o gastador. Você gasta mais do que ganha, e você vai ter dificuldades, a sua administração vai ficar em déficit. Mas uma coisa que eu quero continuar mostrando para vocês é que aí Deus fala assim: olha só, todas as nações vão te chamar felizes, porque vocês têm cumprido, e eu tenho sido um Deus que não mudo. Eu sou Deus que comprovo que sou Deus, continuo sendo Deus, e vou abençoar o povo com tudo. Só que a preocupação deles estava com os recursos materiais. É uma das coisas que também às vezes nós nos equivocamos a respeito daquilo que temos que fazer para Deus. É que nós achamos que a bênção de Deus, quando se materializa em bens, é que nós somos abençoados. Às vezes não. E isso é tão sério que eles começaram de novo a falar contra Deus. Eles disseram assim: olha, por causa de vós eu repreenderei o devorador, não sei o que, e Deus foi continuando falando. E a todas as nações vão chamar vocês de bem-aventurados, porque vocês serão uma terra deleitosa, diz o Senhor, mas as vossas palavras foram agressivas a mim. Aí ele começa de novo a tratar o povo na linguagem. Digo, tratar o povo na linguagem. Diga, tratar o povo na linguagem. E eles perguntam: vós dizeis inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Aí vem sempre aquele questionamento: servir a Deus é colocar Deus na condição daquele que só vai te dar resposta sendo Deus se ele te servir com matéria. Só que aí Deus continua dizendo que a sua prosperidade material, ela não pode estar diretamente associada àquilo que você é como adorador, porque você tem que adorar a Deus em espírito e verdade, tanto na situação de bênção ou na situação de dificuldade. Sim ou não? Sim ou não? Só que essa expressão andar em luto que ele fala, é a expressão que poderia ser entendida como efetuação de formas externas, associadas com o arrependimento, mas as questões externas associadas com o arrependimento têm que sair de dentro. De dentro. Às vezes nós temos um perfil
de falsa piedade, e o nosso coração é um coração mau, maquina o mal, conversa as coisas más, e vai trazendo com isso maldição. Mas a gente acha que consegue enganar a Deus. Esse Deus que não muda é um Deus que não se deixa escarnecer. E Ele é um Deus de justiça. E vamos continuar no texto. E aí ele diz, é inútil servir a Deus, é inútil andar em luto. Porque na verdade, nós não temos nada. Olha só eles, têm tudo. E eles nem se arrependem. Eles têm tudo e nós não temos nada. Então, aí o Senhor disse assim, aí eles dizem assim, reputamos eles como felizes, os soberbos são felizes. E aí o texto mostra claramente que eles são testados por Deus. A avaliação deles era uma avaliação segundo o coração deles, não segundo aquilo que Deus estava falando para eles. E aí, queridos, eu quero dizer para você uma coisa, o que você acha diante do que Deus diz não vale nada. Ah, mas eu acho que não é assim, é princípio? Ah, mas eu acho que não tem que ser assim, é princípio? Ah, mas eu acho que aí não tem nada a ver, é princípio? Por isso que aqui ele chama atenção, porque eles estavam questionando a Deus, por que os soberbos eram pessoas felizes, porque eles viviam na impiedade e tinham as coisas. Eles estavam relacionados a Deus por aquilo que Deus poderia dar para eles, não por aquilo que Deus é. Só que ele continua dizendo, eu sou um Deus que não mudo. Diga para a pessoa que está ao teu lado, o meu Deus é um Deus que não muda. Aí vem um agravante, porque aí vem um agravante. Aí vocês vão ter que parar e pensar em que momento esse agravante atinge você. Como me atinge. Porque eu comecei dizendo que essa palavra primeiramente é para o sacerdote. A repreensão é para mim. A repreensão é para Raquel, a repreensão é para Celso e Sônia, a repreensão é para Fábio e Renata, a repreensão é para Paraná e Geísa, a repreensão é para Terra Nova e Miriam, são os pastores, Marcos Fraga e Denise, são os sacerdotes, essa é a primeira repreensão. Pastor Marco Aurélio e pastora Clarissa, essa é a repreensão para os sacerdotes, aqueles que estão no ofício da casa, para que eles não gastem dos recursos da casa naquilo que não é para gastar, e deixe de gastar naquilo que é para gastar. Eu gostei muito de Ricardo falando hoje de manhã, porque ele disse que tinha um discípulo dele que disse assim, não, eu não entendo dízimo. Ah, dízimo, eu acho que, não concordo. E Ricardo falou assim, rapaz, se você duvida de dízimo, é um problema seu com Deus, não tem nada a ver com isso. Passado um tempo, essa pessoa passa por uma dificuldade e veio pedir a Ricardo, eu nem lembrava disso, Ricardo, uma ajuda, e mandou a lista de compras para aqui para a igreja, e nós compramos tudo que essa pessoa precisava, e dei através de Ricardo. E só perguntei para ele, está na célula? Ele frequenta a célula? Ele é da igreja? Então, vamos assistir ele. Demos tudo. Hoje não, hoje eu já faço uma pergunta mais ampliada. Eu digo, é fiel? Se é fiel, eu assisto ele. Se não é fiel, eu não assisto. Porque eu não posso tirar de gente que é honesta para dar para ladrão. E eu não estou dizendo isso por acusação, não, é o que Deus disse. Mas eu dei a lista todinha. Compramos tudo, fizemos, e eu aprendi com Raquel que a gente não pode comprar nada que não seja que a gente come. Então ele comeu tudo do bom e do melhor, porque eu como tudo que é bom e do melhor, que o dinheiro que eu posso comprar com o meu dinheiro. Porque eu aprendi que a minha saúde vale mais do que qualquer riqueza. E aí ele foi para a cela todo feliz. Poxa, Ricardo. Aí Ricardo não deixou para menos, falou assim, então, só que eu vou te dizer uma coisa, se todo mundo pensasse igual a você hoje estava com fome, sem comida. Porque tudo que você comprou, tudo que foi comprado com o dinheiro das pessoas que são fiéis lá na igreja para assistir você. Se todo mundo pensasse igual a você, não tinha dinheiro para te assistir, você estaria passando fome. Ah, que ofensa! Meu Deus! Aí Deus usa Moisés, porque quando a gente fala, a gente é taxado como que nós estamos falando porque é a nossa alma,
Mas quando Moisés disse para o povo assim, ó, Deus mandou dizer para vocês uma coisa: se vocês quiserem a vida, queiram. Se vocês quiserem a morte, queiram. Se vocês quiserem a maldição, queiram. Se vocês quiserem a bênção, queiram. Porque se vocês escolherem a bênção e a vida, você vai ser abençoado e vai viver, e seus descendentes também. Mas se você escolher a maldição e a morte, assim será a sua descendência. Deus falou ou não falou? Usou quem? Usou quem? Usou quem? O profeta. O profeta fala o que o povo às vezes não gosta de ouvir. Não está aqui o profeta dizendo e o povo dizendo: em que nós erramos? Aonde nós falamos demais? E o pior de tudo não era isso. O pior de tudo, que tinha um remanescente dentro. O melhor de tudo, que tinha um remanescente dentro que eu via. Mas tinha um povo dentro que contaminava um ao outro. Com a mesma linguagem. Aí eu continuo. 16. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro. Então havia uma contaminação do bem. Tinha gente que temia o Senhor e que falava um com o outro. Mas tinha também aqueles que não temiam o Senhor e falavam um com o outro, contaminando um ao outro. O nome disso é maledicência, isso aí é rebelião. Mas eu vou continuar. Olha só o que a palavra de Deus diz. Aí ele diz assim: cada um fala com o seu companheiro e o Senhor ouve e atenta. Mas eles estão falando entre quem? Eles estão falando entre quem? Um com o outro. Quem ouviu? Quem ouviu? Deus ouviu atentamente. O problema é que quando a gente junta os grupos homogêneos, o apóstolo René fala muito bem sobre homogeneidade. Você conhece grupos homogêneos pelo comportamento. E você conhece grupos homogêneos pelo comportamento do bem e pelo comportamento do mal. Só que, tanto quem está homogeneamente relacionando, trazendo a presença de Deus, Deus está atento e ouve. Mas também quem não está, Deus está atento e ouve. Olha a resposta de Deus. 16, vamos para o 17, terminando o 16. Aí eles falam entre eles diante. Aí não, diz assim, desculpa. Então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para aqueles que temem ao Senhor e para aqueles que lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro, irão ser poupados, como o homem poupa o seu filho que o serve. Então, as sentenças até o capítulo 15, o versículo 15, era daqueles que estavam conversando e trazendo maldição para eles num relacionamento de desobediência. Mas tinham no meio do povo aqueles que estavam se relacionando no entendimento de que eles temiam o Senhor e que o que deveria ser falado e conversado estava relacionado ao que teme ao Senhor. Aí vamos lá, abra sua Bíblia lá em Tiago capítulo 4, por favor. Tem uma correlação com o final desse texto. Diz assim: de onde vêm as guerras entre vocês e as pelejas que estão entre vós? Porventura não vem disto, a saber, que vocês estão preocupados com seus próprios deleites e os seus membros guerreiam entre si? Cobiçais e nada tens, sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aqui o adultério aqui não está só relacionado ao sexo ilícito, não. O adultério aqui é quando você muda o uso legítimo para o uso ilegítimo de qualquer coisa. Você adulterou. Quem aqui já ouviu falar que um documento
foi adulterado. Quem já ouviu isso? Ninguém fez sexo com documento, eles só mudaram a verdade do documento. Entendeu? Porque quando a gente fala de adultério, as pessoas pensam em sexo. Mas eles aqui estão falando de um adultério de uma forma genérica. Vamos lá. E ele diz assim, a inimizade do mundo é inimizade com Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo vai se constituir em quê? Em quê? Ah, mas o que é ser amigo de Deus? O que não é ser amigo de Deus? O que é ser amigo do mundo? O que não é ser amigo do mundo? Por isso que eu comecei dizendo que o tema da minha ministração é: eu sou um Deus que não mudo. Deus continua o mesmo, gente. Ele não mudou, não. A gente que quer moldar Deus ao que nós achamos. Mas eu não penso assim. Mas eu não acho assim. Não tem respaldo nenhum de Deus nisso. O que você pensa, o que você acha. Se não estiver dentro dos preceitos da palavra. Aí ele continua dizendo, o próprio apóstolo Tiago, dizendo assim: portanto, qualquer que aquele que quiser ser amigo do mundo, se constituirá inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, que o Espírito que está em vocês tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graças humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, de duplo pensamento, de duplo comportamento, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se com o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos, porém, perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros, porque quem fala mal do seu irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. E quem julga a lei já não está mais sendo observador, mas juiz. Há um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. E tu, porém, quem és que julga o outrem? Aí eu volto para o texto em Malaquias. Vamos lá? Malaquias 3, terminando. Aí ele diz assim, e eles, 17, e eles serão meu, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia eu farei, e serão para mim particular tesouro, e poupá-lo-eis, como o homem poupa o seu filho que o serve. A primeira sentença, que é a sentença de que Deus os traz como propriedade, mas ele diz naquele dia, e o dia do Senhor pode se traduzir no dia que ele vai agir. E aí eu quero dizer para você que tem situações na nossa vida que Deus está pronto para agir. E a gente não está percebendo isso. Tudo isso que nós estamos vivendo como nação, tudo isso que nós estamos vivendo como igreja, tudo isso que nós estamos vivendo como família, tudo isso que nós estamos vivendo como indivíduos, é porque Deus está pronto para agir e fazer algo novo. Mas aí você vai ver o resultado. Talvez você diga misericórdia. Porque ele continua dizendo, naquele dia, o dia que eu agir, o dia que Deus virá, ele virá com justiça. Diga, justiça. Isso ninguém quer. Quer justiça para o outro, mas para si não quer. Por que você não quer justiça para você se você está andando em linha? Aí ele continua. Eu irei poupá-los naquele dia terrível. Mas os justos, esses podem ter certeza que eles serão confortados por mim. Olha só. E aí ele diz assim, então vereis outra vez a diferença do justo para o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E aí, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa justiça é de Deus. E que Deus nos livre dela. Só que nós não estamos levando em consideração o que Deus diz na sua palavra, que Ele é um Deus que não muda. Hoje lá no projeto, Pastor Celso, quero dar até parabéns a vocês publicamente, o projeto está lindo, estava cheio hoje. E
falaram lá alguma coisa a respeito de que hoje você pode ter, pela justiça, 2 paternidades na sua certidão de nascimento. A paternidade biológica e a paternidade que te criou. Parece bonitinho, não parece? Mas é uma cilada do inimigo. Porque vai se criar 2 tipos de paternidade de injustiça. Porque vai ter a mãe, que é a figura da mulher, e vai ter o pai com a figura da mulher. Vai ter o pai com a figura do homem, e vai ter o pai na figura do homem, que vai ser a mulher, a mãe que vai ser a mulher. Como? A paternidade de criação. Olha a confusão que isso vai estabelecer. Olha, e aí nós como igreja, falar nisso é pecado? Dizer que isso não agrada a Deus é pecado? Então eu vou continuar pecando para os homens e vou ficar santo para Deus. Ah, falar nisso não é amor? Claro que é. Se Deus está dizendo aqui na palavra que Ele é um Deus de justiça, e que Ele vai fazer justiça, e Ele vai fazer justiça tanto para aqueles que não obedecem, como para aqueles que obedecem. E todos verão a diferença daquele que serve, daquele que não serve, daquele que anda em justiça, daquele que anda em justiça. Mas não vai ser o que eu falo daqui, não. É o que todo mundo vê. Porque o problema todo é que quando se estabelece uma situação, e essa situação nos expõe, quem fala, como Deus fala aqui, através do profeta Malaquias, é visto como quem julga. Mas quem fala pelas vias, seja ela qual for, na mesa, sentado, na internet, no telefone, no WhatsApp, isso não é uma maledicência, não. Isso nós estamos confabulando um assunto e emitindo uma justiça de juízo, de condenação para si mesmo e para aqueles que você fala. Se tiver causa. Aí eu termino para vocês dizendo uma coisa, que a história, ela evidencia em todo o tempo a justiça e a injustiça. Porque a justiça e a justiça têm colheita. Os seus atos de justiça vão ter colheitas e os seus atos de injustiça vão ter colheita. E já vem o apóstolo amaldiçoando. Não, estou te alertando. Porque a apóstola começou o culto dizendo para a gente se arrepender. E um dos atos de justiça, daquilo que você fala para o bem e para o mal, vai visitar a sua casa. Vai visitar seus filhos, vai visitar a tua descendência. Se você não teme por você, tema pelos seus. Se você não teme pela sua vida, tema pela vida daqueles que dependem de você. Mas acima de tudo, também tema por aqueles que estão vendo em você o testemunho. Porque dizer que você tem que olhar para Cristo exime você de uma responsabilidade de dizer para as pessoas que as pessoas têm que imitar você naquilo que você imita a Cristo. Aí eu digo para você que a história e os fatos têm evidenciado que tudo que o homem semeia, ele colhe. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa, o tempo é juiz. Porque Deus é o Senhor do tempo. E o tempo vai mostrar as coisas. Verdade ou não é? Sim ou não? E eu termino dizendo para você, e continuará sendo assim. Só cegos e obstinados e persistentes em andar no erro é que vão usar a tese de que Deus não faz distinção. Só cego, obstinado, quem gosta de andar no erro, vai ficar com o pensamento de que Deus não faz distinção entre justo e injusto, entre quem é santo e quem não é santo, entre o que é profano e o que é impuro. Só quem é obstinado. E obstinação, sabe como é que é? É você estar vendo
que as coisas vão trazer aquele resultado, mas você quer o prazer do presente. Eu sempre falo isso, e isso traz um peso de responsabilidade para cada um de nós. Quando nós queremos fazer o que nós queremos fazer, nós não olhamos as consequências. Porque toda atitude de erro, no primeiro momento tem prazer. Porque se não tivesse prazer, ninguém errava. Estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado, gente? Toda atitude de erro, as pessoas não consideram ela ser erro porque dá prazer. Mas eu quero dizer para você que o diabo é o mesmo de velho. É só você olhar o resultado de quem anda em justiça e de quem anda em injustiça. De quem anda na rota do erro e de quem anda na rota do acerto. E eu saio daqui nessa noite dizendo para vocês uma coisa. Eu sirvo a um Deus que não muda. Eu sei que é difícil. Eu tenho vivido desafios que eu vou vencê-los. E vou vencê-los porque eu quero continuar sendo o testemunho que eu sou. É um desafio, irmãos. É um desafio. Você vê as coisas tomando o rumo do desejo do coração das pessoas, e você chamando a atenção das pessoas para o erro, e você ser julgado como alguém que está julgando. Mas o texto está dizendo aqui, o profeta aqui, ele não se incomodou. E sabe como é que termina esse livro? Vai lá no capítulo 4, no versículo 6, você vai ver qual é a chamada de Deus para que a terra seja curada. Vai lá, lê aí, bem alto aí, levanta um e lê bem alto aí para mim. Termina esse livro assim, lê aí, bem alto. Alguém, por favor? Então pronto. Você sabe o que quer dizer conversão, Ricardo? Ou Roberto? Só se converte quem se arrepende. Porque conversão é isso. Eu estou andando para lá, me converti e vou para cá. Ele diz, se não houver conversão do coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, a terra será ferida com maldição. Mas se houver conversão do coração dos pais aos filhos, vai haver cura. Quem falou isso? Quem falou isso? Foi Deus através da boca do profeta. E ele disse, antes de dizer isso, que eu sou um Deus que não mudo. Ele disse, eu sou um Deus que não mudo. Quer fazer um teste? Para ver um Deus que muda, que não muda, e que pode mudar sua sorte, se arrependa. Quer fazer um teste? Para um Deus de justiça, que vai trazer sobre você a sua mão pesada, continue. É ou não é, gente? Sim ou não? Então, eu queria que você ficasse de pé, por favor. Diga assim, eu sirvo a um Deus que não muda. Diga para a pessoa que está ao teu lado, eu sirvo a um Deus que não muda. Aí deixa eu terminar dizendo para vocês uma coisa. Sabe em que momento Zacarias falou isso? Num tempo de provação do povo. Todas as vezes que o povo está vivendo provações, Deus usa o profeta para livrar o povo. Deus queria sentença de morte para o povo ou queria a bênção dele? Queria o quê? Mas ele usou o profeta. Tem que passar pelo profeta. Que coisa. Não poderia ser você, Caetano. Tem que ser eu. Poderia ser você, Cremilda. Tem que ser apóstola. Mas eu quero dizer para você que também não nos exime da responsabilidade de sermos profeta nas nossas geografias.
Quando você concorde com um erro, você está dizendo assim: meu irmão, morra e vá para o inferno. Quando você confronta o erro, você está dizendo: meu irmão, se arrependa e põe o destino da eternidade em Deus. Você entendeu? Então diga assim: eu sou profeta de um Deus que não muda. E todo decreto da minha boca tem uma sentença de juízo para a bênção, de juízo para a maldição. Eu sou profeta. Então tudo que você falar, eu acho lindo que quando eles falaram para Malaquias, a Bíblia diz que Deus estava atento. Eles falaram para Malaquias: em que te roubamos? Aonde nós estamos errados? E começaram a murmurar de Deus para Malaquias, mas quem ouviu foi Deus. E aí eu termino dizendo para você que a chance é nos voltarmos para Ele. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Porque vai vir um dia em que será evidenciado para todo mundo a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Vai ter a diferença de quem obedece e de quem não obedece a Deus. E aí nós vamos reclamar com quem? Porque na verdade nós perdemos o time do profeta. Quando nós perdemos o time do profeta, ele diz assim: virá o dia do Senhor. Quando você, toda vez que ouvir o dia do Senhor, você vai ouvir na sua consciência, vai ter o dia que Deus vai agir. Porque quando a gente pensa que não está acontecendo nada, que está tudo bem, a gente fica no erro. Mas vai vir um dia que Deus vai agir para trazer você de volta. E que você se arrependa em nome de Jesus. Amém? Vou aproveitar esse texto. E aqueles que roubavam a Deus nos dízimos, nas ofertas, não querem mais roubar. É o momento do arrependimento. Eu queria que você preparasse a sua oferta. Você preparasse o dízimo. E você não se dispersasse. Eu queria que você estivesse orando. Porque esse é um momento muito sério. Para mim e para a igreja. Deus quer nos trazer de volta. E aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja. Amém? Amém, queridos? Então prepara a sua oferta. Fique de pé novamente que eu quero orar por você. Você que já está em pé, continue de pé. E interessante que eles para justificar o comportamento deles, Celso, eles usam os ímpios. Eles dizem assim: mas os caras estão lá pecando e o senhor não faz nada, né? Tem isso ou não tem? Ah, mas todo mundo está fazendo, não faz nada. A gente sempre usa do modelo ruim para justificar o nosso comportamento, em vez de usar o modelo certo. Aí Deus volta e diz assim: olha, eu não vou poupá-los não, hein? Mas eu vou poupar aqueles que estiverem dentro obedecendo, mas a eles não vou poupar não. O meu juízo virá sobre eles. Amém? Então levanta agora, fique de pé, coloca a mão no seu coração. Quem é justo ou quem anda em justiça está em paz agora, mas quem não anda em justiça e quem está vivendo na iniquidade, no pecado, está na hora de se arrepender. Mas se você está vivendo em justiça, fique em paz. Eu queria te chamar à frente para entregar a oferta. E se você está vivendo nessa condição, eu queria que você também viesse à frente, para que eu pudesse orar por você e a gente terminar esse culto lindo do Senhor. E que eu tenho certeza que eu fiz a parte que me cabe como sacerdote. Não é fácil não, eu queria falar de bênçãos e bênçãos e bênçãos. Mas quando eu chamo você a atenção da rota que você está andando, para tirar você da maldição, é porque
o desejo de Deus é te abençoar. Amém? E tem resposta de bênção para aqueles que obedecem ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu como filho do Senhor, eu te agradeço por essa exortação. Tua palavra, ela foi liberada para nos ensinar, nos exortar e nos consolar. Todas as vezes que nós nos expomos à palavra, se saímos com aprendizado, nos curvamos ao confronto da exortação e nos alegramos no consolo do Senhor, nós estamos seguindo a rota da eternidade com o Senhor. Eu quero te pedir perdão, Senhor, como sacerdote da igreja, por aquilo que nessa trajetória do que estamos fazendo para o Senhor, na minha humanidade, eu deixei de fazer o que deveria ser feito, mas eu me arrependo diante do Senhor e me exponho como sacerdote e profeta a fazer a sua vontade. Quero te pedir perdão, Senhor, da igreja que está envolvida nas falas, nos relacionamentos de interesses pessoais e que estão totalmente dissociados da sua vontade no que diz respeito à eternidade, cumprindo os princípios do Senhor. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor nessa noite nos trouxe uma verdade imutável. O Senhor é um Deus que não muda. E eu sei, Senhor, que a tua palavra diz que os ladrões da casa do Senhor serão amaldiçoados com a maldição. Mas a tua palavra diz que aqueles que se arrependerem e se converterem, o Senhor é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. E eu quero te pedir nessa noite, Espírito Santo, leva a igreja para esse lugar, e que toda maledicência, todos os motins e todas as relações infames, todas as relações promíscuas, adulteradas, mentirosas, condescendentes com o pecado, que o Senhor leve a igreja ao arrependimento, Senhor, daqueles que verdadeiramente são filhos do Senhor. Tua palavra diz que eles tinham uma conversa entre eles, que inclusive queriam trazer aqueles que eram filhos do Senhor para esse nível de conversa. Mas o Senhor disse que naquele dia o Senhor livrou aqueles que andavam em justiça. E eu sei que quando vem uma sentença sobre a vida de um sacerdote, vem sobre a sua casa. Eu sei que quando vem a sentença do Senhor a respeito da igreja, afeta toda a igreja. Assim, quando tem uma sentença do Senhor sobre os governos, sejam eles estaduais, municipais e federais, tem uma sentença de justiça e de juízo sobre a nação. E eu me coloco diante do Senhor, como me coloquei no início desse culto, em arrependimento. E te declarando, a Deus, que eu recebo essa palavra. Eu me submeto a essa palavra. E lanço fora todo o argumento. Quando perguntamos em que estamos te roubando, em que estamos errando, em que nós estamos fazendo a nossa vontade. E eu me submeto quando o Senhor diz que nós deveríamos nos arrepender, para que possamos fazer a sua vontade. Todo argumento, toda justificativa, seja lançada fora. E nós nos submetamos ao Senhor, através do poder da sua palavra e do poder do teu Espírito. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém? Eu quero que você olhe bem nos olhos da pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: pode acreditar, se você serve ao Deus de Israel, você serve a um Deus que não muda. Ele não muda para te abençoar. Ele não muda
para te corrigir. Ele não muda para te amar, mas Ele não muda para trazer justiça sobre você. Que você também seja, assim como o seu Deus é, alguém que não mude para o mal, mas esteja sempre na disposição de mudar para o bem e fazer a vontade dEle. Eu profetizo sobre a sua vida e declaro que hoje, em função dessa palavra e da obediência sua, essa palavra foi removida, a maldição, e o devorador não irá consumir a sua finança, a sua vida e a sua família. E eu declaro que o Senhor abrirá sobre você as janelas dos céus, vai derramar uma bênção tão grande que virá sobre você maior provisão. Assim diz o Senhor. Amém? Dá um abraço à pessoa que está do teu lado. Isso. Levanta sua mão direita. Eu quero declarar sobre a sua vida que o amor da paternidade de Deus seja sobre você. Que a graça desse Messias que foi anunciado nesse texto, o anjo do Senhor, que se revelou em Cristo Jesus, morreu na cruz por você, que a graça dele te atinja e que as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo seja com você e com a sua família, e o Espírito continue falando ao seu coração até a volta do Messias. Amém? Em nome de Jesus eu oro e te abençoo. Tenha uma semana rica na presença do Senhor. Agora você pode aplaudir o Senhor.